vai ser um painel em que a convidada está muito bem guardada. João? Ora, boa tarde. Ora, nós estamos aqui para vos falar um pouco sobre este livro, Dormir com Lisboa, com o qual a Fausta Cardoso Pereira ganhou um prémio na Galiza, criado por uma fundação galega, embora o livro tenha sido escrito de raiz em português, o que já de si não deixa de ser curioso e suscitar logo à partida, penso eu, alguma curiosidade. Diz-me uma coisa, Fausta, este foi o único livro em português a ser submetido ao prémio? Foi. Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada por terem vindo, obrigada ao João e ao Rogério pelo convite para estar aqui convosco. Sim, é verdade, este foi o único livro em português que foi submetido ao prémio. Quantos livros é que estavam ao concurso? 50, por volta disto. É bestial. Ainda dizem que não se escreve em Portugal. E já agora, se eu 50 puder, Claro que sim. apresentados em brasileiro. se eu puder colocar uma pergunta, Claro que sim. o que é que te motivou para concorrer? Eu geralmente ouço às vezes quando faço certas sugestões de concorrer a certos concursos, a pessoa a dizer, mas eu nunca vou ganhar. Eu geralmente digo sempre a mesma frase, que é, quando concorres, arriscas-te a ganhar. Portanto, o que é que me motivou a um prémio que realmente legaliza e concorreres com essa obra? Houve várias variáveis que me fizeram escolher este prémio em particular. Uma delas tinha a ver com o facto de ser precisamente na Galiza, no outro lado da fronteira. É o meu terceiro trabalho, tenho outros 2 livros publicados em Portugal, mas é claro que olhar para a ideia, ou pensar na ideia de conseguir levar o meu trabalho para fora de Portugal atraía-me. Um outro pressuposto tinha a ver com o facto de o prémio ter sido ganho no ano anterior por um escritor. O António Fraga é escritor e foi o vencedor da primeira edição deste prémio. Quem ficou em segundo lugar foi o Carlos Quiroga, que também ele próprio é escritor. Portanto, deu-me alguma confiança o facto de ser um prémio literário, mas um prémio literário onde pessoas com alguma carreira já concorriam. Depois, obviamente, o valor pecuniário, porque também não sou indiferente a isto. Portanto, estes 3 elementos foram os elementos que mais pesaram na minha decisão para escolher este prémio. E depois, é óbvio que podemos pensar que não vamos ganhar, é claro que isto nunca me passou pela cabeça, mas se eu não tentar, então é que não vou ganhar mesmo. O prémio pressupõe a publicação em duas, no fundo, tem 2 editoras. Uma das editoras publica em galego ou em português, conforme o manuscrito que foi submetido, no meu caso em português. Portanto, uma editora está a publicá-lo na Galiza em português. Os galegos leem muito bem português, aliás, a língua tem a mesma matriz. Está prevista a tradução para castelhano e a sua distribuição em toda a Espanha. E, portanto, mais uma vez, eu não sou indiferente a isto, do ponto de vista, e do ponto de vista da autora, não é? A quantidade de leitores a que pode chegar. E o mercado, não é? Exatamente. E portanto, está previsto para o início do próximo ano a distribuição em castelhano do livro. Eu estou extremamente curiosa para tentar perceber, não é? No fundo, como é que vai ser a receptividade. Então, foram estas um bocadinho as variáveis que passaram pela minha cabeça. Saltando agora um pouco da forma, vá lá, para o conteúdo do livro, para o livro propriamente dito enquanto trama, sem querer obviamente levantar os véus todos, mas tento levantar alguns. Esta é uma história que parte de um pressuposto de uma cidade que engole pessoas. Sim. Pelo menos no sentido metafórico, as pessoas também engolem cidades, não é? Também nos alimentamos muito daquilo que são as cidades que vamos visitando, os locais que vamos visitando.
tiveste presente essa contaminação mútua entre pessoas e locais quando foste buscar esta imagem? Sem dúvida. O meu primeiro objetivo, quando comecei a pensar em escrever este livro, foi olhar para um espaço na cidade enquanto personagem. Este foi o meu desafio criativo. Eu queria olhar para uma cidade não apenas como cenário, não apenas como lugar onde ocorrem os eventos, mas mais do que isso, ser um personagem. E para ser um personagem, a cidade, na minha perspectiva, tinha que ter um comportamento. O engolir as pessoas é esse o comportamento. É claro que, quando olhamos para um personagem, quando definimos um personagem, temos que olhar a 360 graus, em toda a volta. E eu não sou indiferente a Lisboa. No início, não pensei tão pouco escrever sobre Lisboa. Devo-vos confessar que eu estava a pensar em criar uma cidade de raiz, assim como as cidades invisíveis do Italo Calvino. No entanto, eu vivo em Lisboa e não sou indiferente à cidade e comecei a escrever este livro em 2013, quando o boom turístico ainda não era o que é, mas já se fazia notar alguma coisa. E quando de repente escrevo a primeira frase do livro e tento sair dessa ideia do abstrato, de cidade completamente criada, e escrevo a primeira frase do livro: Lisboa acordou zangada, Lisboa adormeceu satisfeita. Entre um momento e outro, Lisboa esteve furiosa. Foi a partir deste momento em que eu já não me conseguia libertar de Lisboa. E isto pode parecer um bocadinho absurdo o que eu vou dizer, mas não fui eu que escolhi Lisboa. Lisboa tomou conta desta história, digamos assim. Ela instalou-se e eu já não consegui de todo resistir. Mas eu não posso ficar, ou não podia ficar, apenas entregue à minha visão da cidade. Eu tinha que efetivamente olhar para ela em toda a volta. E para o fazer, eu muni-me de duas coisas. Primeiro, comecei a estudar o passado da minha personagem. Comecei a ler muito sobre Lisboa. O Castilho, então, nesse aspecto, a obra dele é fantástica, porque ele compila, no fundo, talvez das primeiras compilações sobre a história, realmente, a fundo de Lisboa. E eu li muito sobre Lisboa, sobre o passado desta personagem. Li também muito sociólogos, Saskia Sassen, por exemplo, que estuda muito as cidades e o fenómeno de como é que nós nos relacionamos com a cidade. Portanto, este foi um aspecto em termos de processo de trabalho. O outro aspecto foi sair de casa. E quando geralmente perguntam ao autor se ele ganha alguma coisa em esta relação do autor e do objeto de estudo, até que ponto é que tem que haver uma distância. Eu, no meu caso, e no caso em particular deste livro, eu não conseguiria nunca ter escrito este livro se não vivesse em Lisboa. Porque eu saí de casa, e ao sair de casa em 2013, olhei para a cidade e estive receptiva à cidade de uma forma totalmente diferente daquela que qualquer pessoa está, não é? Foi fazer um exercício de sair da minha visão redutora de Lisboa e tentar perceber como é que nós nos relacionamos e como é que as outras pessoas se relacionam com este espaço. Eu vou-vos contar uma história que está no livro. Aliás, ela não está literalmente como eu vos vou contar, mas se vocês lerem o livro, vocês vão encontrar estes detalhes na história. Eu escrevi muito deste livro fora de portas. Eu escrevi nas escadinhas, nas praças, eu escrevi nos miradouros, nas igrejas. Descobri que gosto de escrever nas igrejas. Não fazia ideia. E a determinada altura eu estava no Mirador da Graça e estava numa manhã a escrever e a sentir-me talvez inspirada pela paisagem, que é muito bonita, e de repente olho para a minha esquerda e vejo uma rapariga completamente sozinha, muito branca, loura, de olhos claros, literalmente eu diria, correndo o risco da generalização, que seria nórdica, com uma daquelas mochilas que levam tudo atrás, não é? O saco-cama, os tachos, os chinelos, a toalha, tudo. E, portanto, eu estava a olhar para ela naquele equilíbrio de, pronto, como é que ela consegue ter aquilo tudo ali às costas, e reparei na cara dela que tinha os olhos úmidos. E
e concentrei-me, fiquei mesmo vidrada naquela figura. E de repente ela leva a mão dela à boca, beija a mão, estende a mão e sopra. E sopra um beijo no Mirador da Graça, a Lisboa. E isto é uma forma de nos relacionarmos com a cidade. É um bocadinho aquilo que estavas a falar, que nós também nos alimentamos da cidade. Esta relação que esta pessoa, que não é de Lisboa, que não vive em Lisboa, tem com o espaço, a forma como ela diz ao espaço que gosta dele e que se sentiu tocada por ele, não é igual à minha forma, não é igual à forma de muitas outras pessoas, mas faz-me, efetivamente, levar isto para casa, levar este cenário como input e faz-me querer escrever. E aqui, a partir daqui, tenho história para contar. Tu há pouco dizias, em relação a Lisboa, a cidade tem de ter um comportamento. O personagem tem de ter um Exatamente. comportamento. O personagem de Lisboa, o personagem de Lisboa, tem de ter um comportamento. E depois explicaste que estudaste o passado desse personagem. O que eu te queria perguntar é se neste livro o comportamento desse personagem é pensado de uma forma estrutural ou conjuntural. Ou seja, Lisboa teria sempre este comportamento ou tem, neste caso, este comportamento? Tem, neste caso, este comportamento. Aliás, o livro, a ação passa-se durante um mês. Portanto, Lisboa... Eu gosto muito de brincar com o absurdo. Tem sido esse, um bocadinho, esse o meu ponto de partida para o trabalho que tenho desenvolvido. No meu romance anterior faço exatamente o mesmo, só que no meu romance anterior, no Homem do Puzzle, o absurdo é um absurdo individual, digamos assim. É um personagem que gosta de fazer puzzles e a determinada altura descobre que lhe falta uma peça. Ele vai fazer de tudo para encontrar essa peça. Vai procurar a ordem que não encontrou. E isto é um absurdo, digamos, no domínio mais individual. Quando eu crio uma cidade que engole pessoas, o absurdo gera, no fundo, um impacto que é estendido a mais pessoas, a um coletivo, no limite a uma cidade, a um país, depois por aí fora. E, portanto, eu quis que a ação se limitasse durante um determinado período. Portanto, nestes 15 dias, Lisboa engole as pessoas. E o que é que nós vamos fazer, numa perspectiva um bocadinho mais realista, não tão no domínio do fantástico, mas numa perspectiva mais realista, como é que nós vamos resolver a situação? Como é que o governo, como é que o país, como é que as pessoas que andam na cidade e que têm que andar na cidade começam a lidar com este comportamento estranho que não é explicável e que é do domínio, efetivamente, do absurdo. E por isso... Mas lá está, também essas pessoas que têm de resolver o problema são as pessoas deste tempo concreto. Sim, deste tempo concreto. Mas o que também faz neste livro com que, a partir de um determinado momento, parece que se está quase a agir em dois mundos diferentes. Porque, por um lado, tu tens Lisboa, e em relação a Lisboa, já agora vocês já abordaram alguns factos, mas eu, se calhar, juntava mais alguns. E fazia um comentário prévio, que é, há certas premissas, quando nós nos apercebemos, começamos a ler o livro e nos apercebemos que é essa a premissa da história, que já sabemos que é uma premissa que tem imensos riscos. É o teu caso. Portanto, quando assumes que vais tornar Lisboa como uma personagem bastante decisiva na história, portanto, é um risco assumido. Achei interessante que tu poderias, no início, manter o mistério mais tempo, mas expões rapidamente Lisboa como essa personagem, não é? E, ao mesmo tempo, tendo várias, chamemos, entre os humanos, algumas personagens principais, na realidade, tanto Lisboa, portanto, há um certo equilíbrio. Tanto Lisboa, por um lado, como os personagens humanos, por outro, conseguem nunca se, portanto, sobrepor, o que ajuda bastante, e por isso é que eu estava a fazer essa ligação, quando tu realmente tens uma mesma situação e quase dois universos que se vê, imagino que queres mesmo colocar em oposição, de
da reação da cidade. Eu, se calhar, tenho alguns comentários sobre o próprio carácter que tu atribuis à cidade, mas vou deixá-los por enquanto para mim. E, por outro lado, o que acontece entre os políticos, os militares, os cientistas, que supostamente deveriam estar a lidar com esta situação. Sim. Na realidade, eu acho que há uma visão, ou pelo menos eu tentei fazer isso, uma crítica à forma como nós, portugueses, também gerimos situações de caos, digamos assim. O que é que nós fazemos se aquilo que é expectável de repente não acontece? Como é que nós reagimos? Se o chão, que é aquilo que nós damos por garantido, de repente nos foge dos pés, como é que nós reagimos? Já reparaste que isso é muito Saramago? Realismo mágico, sim. Isso é muito Saramago. Os livros do Saramago começam sempre assim. E se um belo dia... Eu não vou negar que leio muito Saramago e que gosto. Há muito Saramago nisso que acabas de dizer. E no caso do livro, também é muito português. Achei que era quando tu falas no caos, porque uma das ideias que transparece a páginas tantas é realmente, para algumas pessoas, o caos é uma oportunidade. E isso realmente nota-se bastante no que acontece numa certa parte do enredo. Porque eu acho que no meu trabalho eu tento sempre fazer um bocadinho isso. É observar determinado evento ou determinado elemento sobre várias perspectivas. Não ficar presa a um único comportamento, digamos assim. Portanto, se esta ação gera determinado impacto, como é que vários elementos vão reagir a esse impacto? Porque nós não somos todos iguais. E a cidade é plural, não é? O que eu quero dizer com plural? É composta por todas as pessoas que nela, com ela interagem. Por isso, eu não posso ficar presa a um único elemento. Tenho de realmente conseguir abstrair-me e imaginar as diferentes reações que determinada ação vai ter. Disseste aí, a cidade é plural, e eu tenho estado a pensar, tu ganhaste este livro, ganhaste o prémio com este livro, escrito em português, o prémio na Galiza. Este é um momento em que Lisboa é invadida, digamos assim, por uma míriade de idiomas, como se calhar nunca aconteceu, e em crescendo cada vez mais. Quais é que achas que podem vir a ser as consequências dessa mescla de linguagens, dessa crescente entrada de novos idiomas na cidade? Isto a médio prazo, não a curto, mas a médio prazo. Eu acho que Lisboa, ao longo da sua história, tem mostrado que é tolerante. Não é? Nós passeamos por Lisboa e temos esta paisagem tão diversificada, porque ela é também o espelho e o resultado dos diferentes povos que o foram ocupando. Nós estamos, neste momento, esta é a minha leitura, é a minha opinião, vale o que vale, mas é a minha opinião. Neste momento nós estamos a atravessar um estado que já foi vivido e já foi experienciado por outras cidades, nomeadamente Veneza, nomeadamente Barcelona. E aquilo que me parece, na minha perspectiva de leitura, enquanto lisboeta e enquanto pessoa que leu algumas coisas sobre isto, aquilo que me parece é que nós não estamos a dialogar o suficiente e não estamos a colocar as questões importantes em cima da mesa para conseguirmos perceber que cidade é que queremos, que espaço é que é este que nós queremos. Porque quando nós fizermos esta pergunta e quando nós pusermos em cima da mesa as variáveis que efetivamente valorizamos num discurso que, primeiro, aprenda com os erros dos outros, olhe para trás, olhe para a experiência dos outros e que aprenda com os erros dos outros. Recebemos esse elogio em relação à Expo 98, por exemplo. Conseguir olhar, estabelecer uma estratégia e então ter um espaço que seja um espaço no limite mais aprazível ao maior número possível de pessoas, porque a cidade, aquilo que eu também quis tentar fazer aqui no livro foi pensar que a cidade não é um espaço que se controla, porque esta cidade não se controla.
não é? Até que ponto é que nós conseguimos efetivamente chamar a cidade de nossa? Quando eu digo a minha Lisboa, eu estou a possuir esta cidade, eu estou a dizer que esta cidade é minha, não é? Mas depois existem elementos nas estruturas governativas que levam este conceito, não é? Efetivamente a uma coisa mais material, mais visível, não é? Também pode ser a forma como eu olho para Lisboa, a minha Sim, Lisboa. sim, mas lá está. Lisboa é plural, é um espaço de muitos e por isso esse diálogo e essa estratégia deve ser concertada com a identificação, efetivamente, das variáveis que influenciam o maior número de pessoas e de visões transversais. Eu acho que tem um bocadinho a ver. Tu contaste um bocadinho o processo de como é que a história surgiu, de como é que se foi desenvolvendo, sem contar o fim. Depois, como é que tu lidaste com, ok, tenho isto tudo na mão e agora como é que eu levo isto a bom porto? Eu gostei muito do processo de trabalho Ou foi o fim que surgiu primeiro? Às vezes acontece. Eu gosto muito do processo de trabalho deste livro. Aliás, eu acho que este livro, para mim, tem um significado especial pelo processo. Eu acho que envolvi-me muito com o processo, aprendi muito com o processo e corri riscos. Sinto que, efetivamente, me lancei, enquanto autora, a um campo que poderia, à partida, estar minado, e eu fui tentando, com consciência destas minhas, ir contornando. E isto, para mim, enquanto autora, ajudou-me a crescer. Eu penso isso. Assumir riscos, não sair da minha zona de conforto, digamos assim. E o engraçado é que a história foi surgindo à medida que eu ia conhecendo cada vez melhor esta personagem. À medida que eu ia saindo de casa, ia escrevendo o livro fora, ia olhando para as pessoas, eu ia percebendo que a história ia surgindo muito naturalmente, muito naturalmente. Os episódios que acontecem na última parte do livro são episódios em que acho que foi o momento mais libertador enquanto autora, em que eu pensei, então agora vou libertar-me e vou fazer uma coisa que gosto muito, que é, eu gosto de contar uma história com princípio, meio e fim, que leva as pessoas a estarem dedicadas e entregues ao livro, mas também gosto de ter camadas de interpretação. E para leitores mais atentos, os elementos que estão lá não é por acaso, eles têm um simbolismo associado. E a última parte do livro permitiu-me explorar a simbologia das coisas, a simbologia dos elementos que eu fui introduzindo na narrativa, para criar as tais leituras que estão por camadas. Para o leitor mais atento e para o leitor que gosta de interpretar, eu acho que tenho aqui um grande desafio. Na sequência disso que acabas de dizer, há uma personagem que surge muitas vezes, a Ana Bragança. O apelido é inocente? Não é inocente. O apelido não é inocente. Nada neste livro é inocente. O apelido não é. Aliás, a Ana Bragança é cientista que vem de Inglaterra, de uma forma voluntariosa, ajudar o país, que está a atravessar uma fase crítica, e ela decide regressar ao país, precisamente porque ela é de Lisboa, tem Lisboa no coração e Portugal no nome, no fundo. É esta a ideia que está por trás da doutora Ana Bragança. A doutora Ana Bragança é a personagem que representa um método, no fundo, um método científico, um método de colocar questões à procura de uma resposta, mas a determinada altura ela própria vê-se confrontada com o método. Eu tenho de questionar o meu método. E é ela, no fundo, uma das personagens que eu acho que dá uma interpretação mais profunda daquilo que acontece em termos de situação de narrativa e de modus operandi do governo perante tudo aquilo que está a acontecer, que é, eu vou questionar o meu método, eu vou tentar outra abordagem, outra aproximação. E acho que lá está, é sair das zonas do conforto, da zona do cómodo, do conhecido, do habitual, para interrogar e arriscar.
Mas, de alguma forma, é o limite da coerência, não é? Testar um método que assenta na consecutiva, num método que assenta em testes consecutivos, não é? Mas aqui Portanto, testar o próprio método é o limite da coerência. É um novo método. Exatamente. Vou testar um novo método. E que ainda por cima tenta sobreviver num mundo que é feito de certezas impostas. Sim. Não sei se alguém na audiência tem alguma questão a colocar, antes de fazermos uma última. Não se deve perguntar a um autor qual é o livro favorito de escrevê-lo, mas pelo tom de voz, presumo que este já tem um lugar muito especial no seu coração. Este livro tem efetivamente um lugar muito especial no meu coração. Tenho consciência de que, foi como eu disse há pouco, o processo foi um processo que, enquanto autora, me enriqueceu muito, porque saí da minha zona de conforto. Eu acho que isso é importante para um autor. Ou pelo menos eu vejo isso importante para mim. Sair da sua zona de conforto. Arriscar. E sim, tenho um carinho muito especial pelo livro e por todo o percurso que me está a levar, no fundo. Este encontro com a Galiza, que eu enviei o manuscrito para um concurso, para um prémio, nunca pensei ganhar. Este encontro com um povo que considera... é um povo que partilha da mesma língua que eu. E, portanto, há uma espécie de encontro que assenta na língua, que assenta numa pátria, não é? Não tem a ver com fronteiras, E este encontro com a Galiza, este encontro com o outro lado e com a abertura que eles estão, neste momento, a proporcionar-me e a proporcionar ao livro, e eu acho que é um processo de aprendizagem muito grande e devo ao livro, no fundo, ao resultado que aqui está. Sim, mais Luís? No outro dia estava à procura do livro na FNAC para poder ler antes dessa sessão, mas depois descobri que de facto não tinha sido editado cá. Está prevista alguma edição em Portugal? Não está prevista a edição em Portugal. O livro não tem distribuidor em Portugal, não tem editor em Portugal. Neste momento só está disponível em Espanha. Pode ser adquirido, aliás, acho que os exemplares todos que eles solicitaram já ali lá fora já foram vendidos. Mas podem na mesma contactar o livreiro, que ele certamente arranjará a forma. Sim. Podem contactar o livreiro, podem fazer encomenda e online também podem sempre mandar vir da editora, que eles têm uma lojinha online. Mas não está prevista a edição em português. Em Portugal, quero dizer. Mas nesta era, eu diria que é ainda melhor do que ir à FNAC e comprar. Existem várias maneiras em que o livro vos virá parar diretamente a casa, ou então, como estavam a dizer, na leitoria aqui mesmo em Lisboa. Portanto, eu aconselho muito a que o façam. E eu neste fórum fantástico começo a parecer um bocadinho mercantilista, mas se calhar é uma evolução de caráter também. Acho que na realidade é daquelas coisas que não quero mais frisar. Não se encostem à questão de ser difícil de encontrar. Não é absolutamente nada difícil de encontrar. Inclusivamente, podem encomendar pela internet e chega-vos a casa direitinho no correio. Porque eu também vos estou a dizer isto porque foi como eu obtive o meu. Portanto, e posso garantir que não vem com engelhado, com cima nenhuma. Vem perfeito. Bom, então nesse caso, resta-nos agradecer à Fausto. Deixa-me só ler, queria só ler uma passagem do livro. Passou cerca de um minuto em que o único som da sala era a respiração dos seus ocupantes. Foi o general Gustavo Pacheco, treinado para atacar ambientes hostis, quem matou o silêncio. Se me permitem, gostaria de apresentar uma sugestão. A doutora Ana Bragança e o Presidente da Câmara trocaram um olhar revirado de quem pensa: oh não, mais uma ideia do general. O Primeiro-Ministro fez-lhe sinal para continuar. Bem sei que é uma medida extrema, no entanto estamos a lidar com o pior dos inimigos, aquele que todos sentem, mas não se mostra. Julgo que o desconhecimento de qual a causa dos desaparecimentos, a acrescentar o número de desaparecidos até à data e a velocidade a que se verificam, justificam a imposição de estado de sítio. Para o Sr. General, a situação nunca é de menos, gritou o Presidente da Câmara enquanto se levantava da cadeira. Já viu a desordem que seria se temos a Associação de Comércio a manifestar descontentamento, porque por este andar os proprietários não conseguem pagar contas,
O que vamos dizer a estas pessoas se fechamos a cidade para ninguém entrar ou sair? E além do mais, o Sr. General tomou em consideração o pânico que se iria instalar? Fechamos a cidade por uns tempos. É para a segurança dos próprios. O Sr. General nunca tem outra resposta, pois não. Se avançarmos com essa medida extrema, como lhe chamou, adjetivo com o qual não podia estar mais de acordo, o Sr. Ministro das Finanças e o outro da Economia caem-nos em cima e com toda a razão. O Sr. Presidente da Câmara nunca consegue concordar com nada. Primeiro, acusa-me de não pensar em medidas para toda a população, mas quando propõe uma ação para toda a gente, diz que vai provocar a desordem e o pânico. Desabafou o General Gustavo Pacheco, com vontade de mandar vir uma tropa especial que levasse o outro dali para fora, de preferência para um exílio longe e demorado. Eu concordo com o que me parece plausível, que não foi o caso em nenhuma das suas sugestões. A doutora Ana Bragança decidiu intervir. Gostaria de colocar uma questão. Como irei apanhar imagens para a investigação se as pessoas não circularem nas ruas? Foi o General Gustavo Pacheco quem respondeu. Até ao momento, as câmaras ainda não registaram qualquer ocorrência. Como deve saber, nem as câmaras apontadas ao Largo Camões conseguiram captar imagens. Sim, eu sei, tivemos azar. Elas apontavam para um ângulo diferente daquele onde ocorreu o desaparecimento. Portanto, é uma questão de sorte ou azar, de probabilidades, porque não temos dados que nos indiquem quem serão as próximas vítimas, onde irão desaparecer, para logo a seguir apontarmos as câmaras corretamente. Além do mais, a segurança das pessoas deverá estar em primeiro lugar e não podemos considerá-las como cobaias. Pelo simples não, a melhor estratégia é evitar que andem na rua. Era a vez do Primeiro-Ministro avançar por aquele território dividido, onde cada opinião afastava o seu portador de um plano único e aceito por todos. Nestes casos, quando o consenso é um objetivo impossível de atingir, o Primeiro-Ministro, enquanto figura empossada da palavra final, tem por obrigação enfrentar os que sairão a perder para lhes arrancar a obediência e o respeito. O que ele não suporta é a indecisão e hesitação que considera sinónimos de fraqueza. Na minha opinião, a sugestão do General Gustavo Pacheco deve ser tomada em último recurso. Não quero com isto dizer, caro General, que não seja uma medida a considerar. O que me parece é que ainda não chegou o momento. O General acatou a palavra daquele civil que, apesar de o ser, lhe era superior na hierarquia, uma vez que o ilustre cientista inglês não deixa de ter razão no eventual desaparecimento em massa de pessoas, assim, no piscar de olhos, e o Presidente da Câmara, na revolta popular que a proibição das manifestações poderia gerar, considero que podemos dar a volta a este texto de forma delicada. Eu explico. Ao invés de proibirmos as manifestações, zelamos pela segurança das pessoas nos locais onde elas se podem reunir em grupos, ou seja, isolamos as praças da cidade. Estamos a falar da Praça do Rossio e do Terreiro de Paço, quis saber o Presidente da Câmara. Precisamente. E de outras propícias a este tipo de ajuntamento, como o Largo de Camões. Parece melhor que declarar o estado de sítio. Pelo menos irá causar menos transtorno na população. Para o Presidente da Câmara, o seu trabalho não consiste em privar as pessoas da cidade, mas o de entregar a cidade às pessoas, e esta sempre foi a sua promessa para com os eleitores. É evidente que muitas outras promessas não passaram de palavras, sem materialização, mas toda a gente sabe que é mesmo assim. Cumprem-se umas coisas, esquecem-se outras. Agora, encerrar a cidade é o mesmo que desistir. É não ter lugar para trabalhar, seja para cumprir ou faltar ao prometido. Ainda havia muito a fazer antes de ser implementado um cenário de catástrofe. A teoria do Ministro da Administração Interna, por exemplo, precisava de mais tempo para ser ou não comprovada. Embora no grupo de crise ninguém estivesse realmente convencido, também não tiveram coragem de pensar o contrário. O Presidente da Câmara preferia ser otimista e via todo este insólito com apontamentos de ficção, como quem procura a tela em branco que o terremoto de 1755 deu ao Marquês de Pombal, o homem que desenhou os traços mais direitos de Lisboa. Ele andava a pensar para consigo e só para consigo como seria bom se toda a desgraça causada, há mais de uma semana, pudesse servir um grande propósito e permitir-lhe cumprir todas as promessas, mesmo as que já foram esquecidas. Secretamente, imaginava uma Lisboa que se autoconstrói num plano inferior ao nível da terra, para depois emergir com uma mudança de cenário numa peça de teatro e substituir a Lisboa velha, já sem margem de manobra para grandes remédios. Tudo seria perfeito se os agentes da polícia que andavam nos túneis encontrassem uma Lisboa povoada pelos desaparecidos, preenchida de edifícios espelhados, jardins elegantes da autoria de arquitetos paisagistas, ruas largas para o trânsito e passeio dos peões, parques de estacionamento, estruturas modernas e funcionais. Uma Lisboa que veste um vestido acabado de comprar, arranjada como uma mulher que se prepara para uma festa. Uma Lisboa a estrear.
O Presidente da Câmara pode imaginar o que bem entender. Não é por isso que será feita a sua vontade. Lisboa não é uma tela em branco, nem o Marquês de Pombal lhe pediu que fosse. Aconteceu. Será que algum dia o Presidente da Câmara irá perceber que Lisboa não quer vestir a roupa de outra cidade? Obrigada. E eu mesmo para terminar, não resisto a perguntar-te, quando falavas aí das camadas de entendimento, é impressão só minha ou há uma certa alusão de sensualidade neste título? Dormir com Lisboa? Dormir com Lisboa não é género. Primeiro, obrigada pela tua leitura, que eu acho que fica sempre bem, porque tens uma voz e uma intuição fantástica. É umas pilhas. É umas pilhas. Olha, deixa-me dizer onde é que as compras. Dormir com Lisboa tem um duplo sentido. Se por um lado nós queremos ser seduzidos pela cidade, por outro lado queremos dominar a cidade. É exatamente isto que significa dormir com Lisboa. Tem este duplo sentido. E eu penso que é sempre um bocadinho os dois extremos onde nós nos movimentamos. Esperemos que nenhum dos dois se arrependa na manhã seguinte. Obrigado, Fausto. Convido-vos então a ficarem.